jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Bison, um jogo pouco conhecido, mas da dupla fantástica aí, Kramer e Kisling. No jogo, nós vamos comandar uma aldeia de índios no oeste americano. Então temos aqui a região de pradaria, essa verde, temos a região de montanha, essa marrom, e a região de rio, né? E o objetivo do jogo é você ter a maior caça possível, né? Cada jogador dispõe de 4 índios, 10 animais de cada, então 10 bisões, que ocupam as pradarias, 10 perus, que ocupam as montanhas, e 10 salmões, que ocupam os rios, né? 4 marcadores de ação. O turno se desenrola ao longo de 4 ações. São 6 disponíveis, você seleciona 4. Né? Temos ainda uma canoa nível 1, uma canoa nível 2, uma tenda nível 1, uma tenda nível 2. E aqui do lado nós temos o mercado, onde você tem tendas de 1 a 4, canoas de 1 a 4 e mais 4 índios que podem ser comprados, adquiridos para você fazer esse controle de área. Né? Como é que funciona? Cada jogador no começo recebe aí, cada um tile desse aqui, e esse tile ele deve ser colocado, né, aqui no tabuleiro. Quando os tiles acabarem, é justamente o número de turnos respectivo. Né? Então, na vez do jogador, ele pode executar as 4 ações. Né? A primeira ação, nesse primeiro turno, é obrigatório praticamente que você coloque um tile, porque você não tem as outras ações possíveis, você não tem movimento, você não tem índio ainda nesse cenário. Então, essa ação de colocar tile, o tile não pode ser colocado na quina, né? E tem que encaixar, não necessariamente a paisagem, né? Você pode tranquilamente colocar uma paisagem do lado de uma montanha, assim, por exemplo, mas você coloca de acordo com os seus interesses, né? Quando você coloca o tile, este é o único momento onde você pode colocar índios aqui no tabuleiro. Né? Então aqui, se eu quiser colocar 4 índios, eu coloco neste tile que eu acabei de colocar e eu pago pelos 4 índios colocados, eu pago aqui 7 animais. E eu posso pagar do jeito que eu quiser. Posso pagar, por exemplo, 7 salmões. Né? Pronto. Eu posso colocar tanto aqui nessa região de montanha, como no rio, ou como aqui na pradaria. No rio não tem nenhum salmão, mas eu vou colocar um ali porque de repente eu posso prolongar esse rio, enfim. E aqui tem um bisão sozinho. Nessa minha região existem 2 perus. E é uma região que já tinham 2 perus. Então aqui, nessa região toda, vão ter 4 perus que no final da pontuação, no final do turno, vai ser importante. Né? E eu marco aqui a minha ação de colocar o tile. As outras ações disponíveis são colocar uma tenda ou ampliar uma tenda. Como é que eu coloco uma tenda? Uma tenda nível 1, que tem esse símbolozinho aqui, o número 1, eu tiro um índio e coloco a tenda. Né? Pronto. Se eu quiser ampliar a tenda, eu coloco uma de nível 2 e eu retiro a de nível 1 e mais um índio. Pronto. Né? Nos 2 movimentos que eu fiz, eu retirei apenas um índio, movimentei um índio. Então, eu pagaria nada, nenhum pagamento quando você movimenta apenas um índio. Mas se eu tivesse essa situação aqui, eu quisesse de cara colocar uma tenda nível 2, eu coloco a tenda nível 2, removo os 2 índios, certo? Como eu mexi com 2 índios, eu tenho que pagar aqui 2 animais. Então, eu vou reduzir aqui 2 bisões, por exemplo. Esta foi a ação de colocar a tenda. O mesmo raciocínio é válido para o rio, né, e para a pradaria. Então eu poderia, por exemplo, colocar uma canoa, né, uma ação de colocar a canoa, eu coloco a canoa e retiro o índio. Né? Vale ressaltar que a canoa ela vale mais que qualquer quantidade de índios, do mesmo jeito que a tenda. Uma tenda, ela suporta que ela é maior, ela significa mais, ela ocupa mais espaço do que todos os índios que houverem dos nossos adversários. Certo? Então é importante você marcar o lugar com a tenda. E você só pode alterar essa tenda se você tiver índios perto. Né? Então essa região aqui só pode ser ocupada por índios azuis, não pode ser ocupada por índio vermelho ou amarelo. E se eu quiser aumentar a tenda, eu vou ter que comprar tendas aqui do mercado e colocar. A ação de comprar esses materiais ela é livre. São as 2 ações livres que tem: comprar materiais e trocar aqui os animais. Né? Então eu posso trocar na razão de 3 para 1, posso pagar aqui, por exemplo, 3 perus, 1, 2, 3, para aumentar em um bisão, isso pode ser relevante. E a compra aqui, ela é de acordo com o nível. Então, canoas nível 1 e barraca nível 1 custam
um animal de cada tipo, né? Um peru, um bisão e um salmão. De nível 2, 2 de cada tipo. Nível 4, 4 de cada tipo. Se eu quiser comprar os 4 índios de uma vez, eu pago 4 animais de cada tipo. Se eu quiser comprar apenas um índio, eu pago um animal de cada tipo, certo? Então, esse tipo de interação é muito importante, porque aí você controla a quantidade de caça que você tem e aqui no tabuleiro. Você pode, de uma vez, colocar uma canoa nível 4, ao invés de ficar evoluindo. Talvez até seja mais estratégico, mas aí é um problema seu, não é você que vai definir essa estratégia. Então, as outras ações são ações de movimentação, né? Então, essa primeira ação aqui que nós temos é o chamado do chefe, né? Então, um índio chama, né, até 5 outros índios para onde ele está. Aqui o tabuleiro está pequeno, mas suponhando que nós temos aqui uma outra região dessa, com mais índios vermelhos aqui, temos aqui uma outra região que vai ser colocada aqui, que tem índios amarelos, por exemplo, né? Nessa situação, se eu tivesse índios azuis aqui, por exemplo, esse índio azul aqui, ele poderia, com esta ação, chamar até 5 índios até ele. Aqui, como eu disse, o tabuleiro está pequeno, mas esse tabuleiro ele vai se expandir, né? Desde que respeite aí uma distância de 4 tiles, no máximo 4 tiles do centro, né? Até 3 tiles, 4 está errado. Então aqui é o centro, é um totem que tem no nosso tabuleiro inicial. Então eu poderia pegar qualquer quantidade de índios, até 5, e trazer para junto desse que está fazendo um chamado, certo? Por que isso? Porque a movimentação aqui é bem devagar. Eu tenho duas outras ações de movimento que diz o seguinte: essa aqui eu posso até 5 índios andarem um espaço. Andar espaço significa que você está aqui, por exemplo, na pradaria, um espaço é vir para o rio. Outro movimento é vir para cá. Para passar de um tile para outro tile, você também precisa de um movimento. Então, é muito difícil, às vezes, você fazer essa locomoção se você não se estruturar bem, né? A última ação, você movimenta até 5 índios, 3 espaços. Então, você pode vir 1, 2 e 3, por exemplo, né, para chegar nessa pradaria aqui. Ou 1, 2 e 3 para vir para cá, né? E, lembrando, uma região que está ocupada, ela não pode dividir com outros índios. Então, se esse índio vermelho quiser vir para cá, por exemplo, ele poderia, passar por essa região aqui, né, e vir para cá. Mas ele não poderia ficar no mesmo tile, na mesma região. Em cada tile, né, nas 3 regiões, todos os tiles têm essas 3 regiões, você só pode ter um tipo de índio em cada região, certo? É um movimento válido que nós chamamos aqui. Depois de você fazer as 4 ações, nós vamos pontuar. E como funciona a pontuação? Aqui, a barraca, ela vale mais do que todos os outros índios. Então, o primeiro colocado é o azul. E ele vai receber como prêmio, por controlar essa região, todos os perus que estiverem na região. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perus. Ele aumenta aqui o número de perus em 6. Vamos fazer agora o segundo colocado. O segundo colocado recebe a metade. Então, se esse aqui recebeu 6 perus, o segundo recebe 3 perus, né? O peru está aqui. Se tivesse um terceiro colocado, ele receberia a quantidade de perus que está no tile ocupado, né? Então, numa situação, por exemplo, aqui, olha, vamos supor que nós tenhamos essa situação, né? Esse aqui comanda essa pradaria com 3 índios vermelhos, o azul fica em segundo e o amarelo em terceiro. Então, o vermelho recebe o total, que são 4, o azul recebe metade disso, recebe 2, e o amarelo, que é o terceiro, recebe apenas 1, porque aqui no tile onde ele está tem um bisão, certo? E você vai aumentar isso aí. Esse é o turno, né? Vai ser feito o mesmo raciocínio para os rios, né? Então, os rios podem se encontrar e aí vai ser a mesma contagem para os rios, né? Isso é feito ao longo de 5 ou 6 turnos. Para um jogo de 3 jogadores, 5 turnos. No final do 5º turno, quando acabam os tiles, ao invés de você contabilizar e aumentar, você zera a contagem de todo mundo, né? Quando você zera a contagem, você faz um último período de caça e o jogador que tiver a maior soma de animais é o grande campeão, é a tribo vencedora que dominou aí a pradaria.
Então, é um controle de área bastante pesado, onde você tem que controlar os seus animais, porque você precisa comprar coisas para influência, e essas coisas aqui são caras, né? Porque você pagar 4 animais de casa, 12 animais, né? 4 de cada para pegar uma tenda 4, tem que valer a pena você controlar aquela região. Senão, talvez não seja uma estratégia tão boa, né? É isso. Esse é Bison. Um jogo gostoso de jogar, mas difícil de você pegar no começo, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre este cenário, né? E sobre o bisão. Os bisões são uma espécie bastante antiga, então eles foram aí a espécie de mamíferos mais numerosa que existiu sobre a Terra, né? Então, aproximadamente aí, em 1575, a estimativa era de que você tinha 75 milhões de animais. Isso tudo na América do Norte, ali no Canadá, nos Estados Unidos, né? Então, é a espécie mais numerosa de grandes mamíferos selvagens que já existiu sobre a Terra. Nenhuma outra espécie conseguiu ficar sozinha desse jeito. Pela falta de predador, né? Aí chegou o homem para predar, e também pela disposição, né? Estima-se que a formação geológica de alguns pedaços ali, né, das planícies americanas, tenha esse formato justamente pelo pisoteamento desses bisões, essas manadas gigantescas que passam para lá e para cá. Curiosamente, esses animais eles foram, vamos dizer assim, devido à caçada e à expansão americana para o oeste, eles foram quase extintos. Então, em 1889, você tinha 541 bisões apenas, né? E isso coincidiu justamente com o desaparecimento dos índios, né? Então, nos Estados Unidos você tem aí as grandes tribos, né, os Sioux, que ficavam ao norte, e é a tribo que é mais representativa para os bisões. Você tinha os Cheyennes, os Apaches, os Navarros, você tinha várias tribos, e todas elas consideravam o bisão como um animal sagrado. Nos Estados Unidos é muito comum ser chamado de búfalo americano, né? Mas é uma espécie diferente, embora tenha características, né? Ele não é um animal que seja facilmente domesticado, então é difícil você ter essa relação. Além disso, nós temos os perus, que é uma ave nativa da América do Norte, né? E os salmões aqui representados porque eles são muito associados ao Ártico, né? Então, as regiões que beiram ao Ártico, ali somente perto do Canadá, você tem aí muito salmão. Então, são os animais que estavam mais presentes nessa parte aí dos Estados Unidos e Canadá, que sofreram todo o processo de caça. Então, o tema é bem encaixadinho, né? Essa expansão ela é difícil e é muito curioso, porque você fica olhando, meu Deus, eu vou gastar 12 animais para fazer uma barraca, porque realmente você pegar uma tribo e fazer essa tribo se mover, né, tempos atrás era bem difícil, né? Além disso, o bisão ele é o símbolo, né, de vários estados americanos. Então, Kansas, Oklahoma, no Canadá, a província de Manitoba, várias províncias dessas consideram o bisão por conta de toda a representatividade, né, que ele teve aí ao longo do tempo, certo? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!